princípio de hierarquia, ele é muito interessante. É muito fácil de você romper ele e de você ter problemas por isso. Normalmente, quando os pais triangulam a relação com os filhos, pegam os filhos e colocam a serviço de si, a serviço da relação, colocam os filhos numa condição de ter que escolher entre o pai ou a mãe, com aquelas conversas de que, mas a sua mãe faz isso, o seu pai faz isso, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Neste momento, há uma situação muito delicada, que é o quê? A criança se sente impelida de tomar partido por alguém. Ela se sente conectada a uma das partes. Então, se eu tenho que tomar uma parte, automaticamente eu quero excluir a outra, porque a outra se torna o meu perpetrador, a outra se torna feriu minha mãe, feriu meu pai, então eu não quero, então não é bom o suficiente para mim. E aí há situações em que a gente fica profundamente ferido, porque como que eu vou tomar partido pelo meu pai ou pela minha mãe? É muito doloroso isso para uma criança. Quando a gente diz, puxou o pai, normalmente nós só falamos isso quando é um defeito. Presta atenção, né? Põe reparo nesse detalhe. A gente nunca diz assim, nossa, dirige tão bem, puxou ao pai. Por quê? Porque todos nós queremos ter os méritos e nós, quando estamos feridos, jamais vamos dar o mérito de algo para o outro que a gente sente que nos feriu. Isso traz uma inversão. Isso faz com que o filho tenha que tomar um lugar. Isso faz com que o filho tenha que ocupar um lugar que não é dele, é um lugar que é do pai, que é da mãe. Relação de casal não se transfere para filho. Relação de casal é homem e mulher. Homem e mulher vieram antes, se olharam, se avaliaram de alguma forma com as ferramentas que tinham e se escolheram. Desta relação nasce o filho. O filho, veja a ordem que tem nisso, certo? Aí há um princípio de ordem. O filho vem depois. O que vem depois responde por quem veio antes. A ordem em tudo na vida, em tudo. E a ordem precisa ser extremamente equilibrada, pontual, para que a coisa dê certo. Imagina 2 advogados entrando dentro de uma sala de tribunal querendo mandar mais do que o juiz, né? Ali é uma ordem, há um juiz daquela comarca, correto? Então, há estabelecida uma ordem. Imagina o chefe da empresa, o gerente querer ter mais autonomia do que o dono. Ali é um princípio de ordem. Então, quando a gente tem princípio de ordem, inversão de hierarquia rompido dentro do nosso coração, dentro da gente, porque nós fomos colocados a serviço de fazer assim, desde a mais tenra idade, desde pequenininho, a gente é condicionado e a gente acha aquilo tão natural. A gente leva isso para comportamentos na vida e às vezes é por isso que na escola há dificuldade de compreensão da hierarquia do professor. E lembrando aqui, hierarquia não é tirania. Não significa que porque há uma hierarquia, aquele ser humano precisa ser tirano, porque a tirania é do caráter. É da capacidade da pessoa exercer aquilo. Não significa que o outro professor vai ser um tirano ou que toda mãe é uma tirana, todo pai é um tirano. Não, isso é da pessoa, da natureza da pessoa.
das características pessoais daquela determinada pessoa. Então, ter uma compreensão do que é ordem nos permite olhar para os nossos filhos e livrá-los do nosso relacionamento como homem e mulher. Porque aí os filhos ficam fortes, porque eles ficam só filhos. Eles não estão num triângulo amoroso. E toda relação que triangular vai dar problema.